Olá, bom dia a todos, reverências. Desculpa aí pelo atraso, eu não estava conseguindo acessar aonde que eu fazia transmissão. Peço desculpas aí pelo atraso, mas eu sou Satyavati Devidasi. Hoje eu estou aqui para fazermos a leitura do Chaitanya Charitamrita, a convite do Prabhu Paravyoma, do querido Prabhu Paravyoma. Eu sou discípula de Chandramukha Swami e estou aqui hoje para fazer esse seva que tanto alegra o nosso coração. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando à live, possam deixar os seus comentários, os seus complementos, a sua questão. Eu vou fazer a leitura e após a gente conversa um pouco, a gente bate um papo, tá bom? E vamos cantar um pouquinho para a gente não perder o costume, né? E dar uma cantadinha, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou, né? Então vamos lá. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Jaya Shri Chaitanya Jaya Shri Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Haribo, Hare Krishna. Todas as glórias sejam sempre a Srila Prabhupada. Haribo, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Reverências aí ao administrador da ISKCON Rio. Jai, reverências. Bom dia também a Bhaktinval, seja muito bem-vinda, e a todos que vão chegar aí para essa leitura hoje. Então vamos começar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Gyana Timirandasya Gyananam Shalakaya Tatsuru Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Staptam Yana Bhutale Swayarupa Kadam Mayanda Danti Swapadantikam
Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimakti Chandramukha Swami Iti Namine. Namaste Guru Prestaya Idrayananda Pradashare Prabhupada Karuna Shakti Gita Sara Prasharine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasharine Nivirshesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shivrasati Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, mais uma vez, bom dia a todos que vão chegar aí. Então, vamos para a leitura. Hoje, a leitura do capítulo 10, a gente vai continuar com o capítulo 10, os versos são de 54 a 59. Esse capítulo ele tem um título muito interessante, né? O principal tronco da árvore de Chaitanya, seus galhos e galhos secundários. Então vamos para o primeiro verso. Peraí, eu acho que eu estava no verso errado. Então vamos lá voltar para o verso 54. Então vamos lá. Shivananda Sena Prabhura Britya Antaranga Prabhushtaneyate Sabela Yena Yaran Sangha. Tradução. Shivananda Sena, o 24º galho da árvore, era um servo extremamente íntimo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Todos os que iam para Jagannatha Puri visitar o Senhor Chaitanya hospedavam-se e orientavam-se com Shri Shivananda Sena. Eu acho que esse foi o verso da semana passada, mas tudo bem, vamos lá. Verso 55. Prativarshe Prabhu Gana Sangetela Iya Nila Kale Kalena Pate Palana Kariya. Cada ano ele levava um grupo de devotos da Bengala para Jagannatha Puri, para visitar o Senhor Chaitanya. Ele cuidava de todo o grupo enquanto eles viajavam pela estrada. Verso 56. Bhakte Kripa Karena Prabhu Etina Swarupe Shakti Satya Veshara Virbhavarupe. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu concede sua misericórdia imotivada a seus devotos sob 3 aspectos. Seu próprio aparecimento direto, Shakshat, seu talento dentro de alguém a quem ele concede poderes, Avesha, e sua manifestação Avirbhava. Nesse verso nós temos um significado nos dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então vamos para o significado. O aspecto Sakshat de Shri Chaitanya Mahaprabhu é sua presença pessoal. Avesha refere-se ao poder conferido, como aquele conferido a Nakula Brahmachari. Avirbhava é uma manifestação do Senhor que aparece ainda que ele
não esteja pessoalmente presente. Por exemplo, Shri Satimata oferecia alimentos em casa a Shri Chaitanya Mahaprabhu, embora ele estivesse muito longe em Jagannatha Puri. E certa vez, abrir os olhos após oferecer os alimentos, ele viu Shri Chaitanya Mahaprabhu realmente os havia comido. De modo semelhante, Shrivasa Thakura executava Sankirtana e todos sentiam a presença de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo na ausência dele. Esse é um outro exemplo de Avirbhava. Então vamos para o verso 57. Shaksate sakala bhakta dekhe nirvishesha nakula brahmachari dehe prabhura avesha. O aparecimento do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu na presença de todos os devotos chama-se Sakti-Sat. Seu aparecimento em Nakula Brahmachari como sintoma de talento especial é um exemplo de Avesha. Vamos para o verso 58. Pradyumna Brahmachari Tamraje Namashila Nirinshinhananda Nama Prabhu Pashetarakila. Shri Chaitanya Mahaprabhu deu o nome Nishinhananda Brahmachari ao antigo Pradyumna Brahmachari. Vamos para o último verso, o verso 59. Tanhateha ila chaitanyera virbhava alaukika ishe prabhuraneka swabhava. Em seu corpo havia sintomas de Avirbhava. Tais aparecimentos são incomuns, mas o Senhor Chaitanya revelou muitos passatempos assim, por meio de seus diferentes aspectos. Esse verso também tem um significado, então vamos ler. No Gaura Ganodeksha Dipika 73 e 74, afirma-se que Nakula Brahmachari exibiu o talento Avesha e Pradyumna Brahmachari o aparecimento Avirbhava de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Existem muitas centenas de milhares de devotos do Senhor Chaitanya, entre os quais não há sintomas especiais. Mas, quando um devoto do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu exerce poderes específicos, ele manifesta o aspecto chamado Avesha. Shri Chaitanya Mahaprabhu difundiu o movimento de Sankirtana pessoalmente e aconselhou que todos os habitantes de Bharatavarsha adotassem seu culto e pregassem-no em todo o mundo. Os sintomas corpóreos visíveis em devotos que seguem tais instruções chamam-se Avesha. Shrila Shivananda Sena observou tais sintomas Avesha em Nakula Brahmachari, que manifestava sintomas exatamente como os de Shri Chaitanya Mahaprabhu. O Chaitanya Charitamrita afirma que nesta era de Kali, a única função espiritual, vamos prestar atenção, a única função espiritual é propagar o santo nome do Senhor. Mas só podem executar essa função aqueles que são realmente dotados de poder pelo Senhor Krishna.
O processo pelo qual o devoto é assim, dotado de poder, chama-se Avesha, ou, às vezes, Shakti Avesha. Anteriormente, Pradyumna Brahmachari morava numa vila conhecida como Piariganja, em Kauna. Há uma descrição dele no Antya Lila do Shri Chaitanya Charitamrita, segundo capítulo, e no Antya Kanda do Shri Chaitanya Bhagavata, capítulos 3 e 9. Então, concluímos a leitura e vamos para o nosso bate-papo. Mas antes eu vou dar uma olhada aqui no chat. Ah, Jaya Satinanda, que alegria ter o Senhor aqui, né? Logo hoje, na leitura em que fala do devoto, do galho que foi inspirado aí por seu nome, com certeza. Reverências, Prabhu Paravyoma, muito obrigada pelo convite. Reverências, Marcelo, Hare Krishna, bom dia. E mais uma vez a Bhaktival e a Iscom Rio. Então vamos para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade para deixarem seus comentários no chat, para me corrigirem, para acrescentar algo. Estamos aqui para conversar. Prabhu Paravyoma me mandou reverências, Haridashana, querido irmão, Hare Krishna, reverências. Muito obrigada aí pelas reverências e pela sua presença aqui na aula. Então agora eu vou deixar para comentar, conversar com vocês no final do nosso bate-papo. Prabhu Paravyoma me convidar, mandou, né, o tema da aula, né, o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu concede sua misericórdia motivada a seus devotos sobre 3 aspectos. Então, o ponto importante do nosso bate-papo será esses 3 aspectos? O seu próprio aparecimento, Shakshat, teu talento dentro de alguém a quem ele concede poderes, Avesha, e sua manifestação Avirbhava. Eu, quando vou estudar e preparar alguma aula, né, para a gente vir aqui dividir com vocês, eu sempre gosto de dar um título, porque além do título, né, ofertado pelos administradores, eu sempre gosto de trazer uma coisa mais sucinta em que me ajude a refletir sobre o que o verso nos traz. Nesse caso, os versos nos traz. Então eu trouxe um título como O Tronco, os Galhos e a Presença Viva do Senhor. Então vamos dar uma contextualização nessa árvore viva da misericórdia, né, que estamos construindo na leitura dos versos, né? Esse capítulo ele apresenta uma das imagens mais profundas que eu acho da teologia Gaudiya Vaishnava, né? Essa árvore como representando, né, o Senhor Chaitanya como sendo uma árvore viva, né? O tronco é o próprio Senhor Chaitanya, os galhos são seus associados e os subgalhos são os discípulos e seguidores. Os frutos são o amor puro por Deus. Prema Bhakti, aquilo que a gente vem procurando alcançar com a nossa prática, com o nosso sadhana, né? E essa árvore, ela não existe para si mesma, né? Ela existe para que ela possa dar frutos a todos, a todos. Então, a árvore viva da misericórdia, essa árvore que é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ela existe para dar frutos a todos. Diferente de outros caminhos espirituais restritos também, né? O Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele distribuiu a misericórdia sem consideração alguma, sem exigir nada de ninguém. Nada. E como essa misericórdia vai se expandindo? Como que essa misericórdia que Shri Chaitanya Mahaprabhu nos ofertou, como que essa misericórdia vai se expandir? E aí a gente está vendo, né, no decorrer dos versos,
que são através dos devotos, são através dos discípulos, da associação dos devotos, que vão expandindo os galhos, vão fazendo que os subgalhos, os pequenos galhos, as folhas e os frutos se mantenham vivos, né? Então, quando a gente chega no verso 54, o galho vivo, né? O galho vivo seria Shivananda Sena, aquele galho vivo, né? E Shivananda Sena, ele era um servo extremamente íntimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Todos os que iam para Jagannatha Puri hospedavam-se e orientavam-se com ele. Orientavam-se com ele, hospedavam-se com ele. Vocês já pararam para imaginar que misericórdia é, né? A gente ser, os devotos, né? As pessoas que iam visitar Jagannatha Puri, serem abrigados, serem orientados por tamanho devoto, tamanha pessoa, né? Representação do que é ser um devoto puro, né? Então, era realmente uma misericórdia, né? Então, Shivananda Sena, por ser esse servo extremamente íntimo, ele tinha essa condição de receber, de hospedar, de orientar as pessoas que iam visitar Shri Chaitanya em Jagannatha Puri, né? E aqui então encontramos esse galho vivo, né? Shivananda Sena, um galho muito importante da árvore de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mas o que isso significa praticamente aqui pra gente, né? Então, eu identifico que isso significa que ele Shivananda Sena é um canal de misericórdia divina. Ele não está apenas ajudando as pessoas a hospedá-las, a orientá-las. Ele está sustentando a jornada espiritual dos devotos. Ele está fazendo com que os devotos se conectem com o Senhor. E dessa forma, servindo-os, sem buscar reconhecimento algum, sem nenhum apego ao resultado. Por quê? Porque ele é um servo íntimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, ele é esse canal de misericórdia divina. Um presente, né? Um presente. E aí vamos para o verso 55, né? O verso 55, ele destaca a constância que revela o amor. A constância que revela o amor. A cada ano, ele levava mais e mais devotos para Jagannatha Puri, para visitar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, para ter o darshana da presença de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos os anos, sem falhar. Amigos, irmãos, isso é bhakti real. Uma prática constante, ininterrupta, abhyasa e vairagya, como nos ensinou Krishna na Bhagavad Gita, né? Com a prática constante, ininterrupta, abhyasa e vairagya, sem completo apego ao resultado, ofertando aquilo como algo que faz parte da sua vida, né? Como um galho divino, fazia parte da vida de Shivananda Sena, né? Então, eu reconheço isso como sendo bhakti real. Não é emoção, né? Sentimentalismo, não é um entusiasmo passageiro que vai embora logo daqui na esquina, mas sim, é uma constância ao serviço. Uma constância ao serviço ininterrupta Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, como nos ensinava Srila Prabhupada, o avanço espiritual ele vai depender da prática regulada. Por isso que ele nos trouxe, né, o caminho, o processo, a ciência da autorrealização. Ele nos ensinou como devemos fazer, a que horário devemos acordar, o que deveríamos fazer primeiramente, adorar, estudar as escrituras sagradas, estar
em um processo, em um caminho, em um avanço, mas que depende dessa prática regulada, constante, com disciplina, com tapácia, né? Então, Prabhupada sempre nos lembrava que para o avanço espiritual dependemos de uma prática regulada. Tudo vai começar a aparecer, começar a ser revelado a partir do momento que nos colocamos nessa prática, nesse sadhana ininterrupto e sem apego ao resultado. Então, Shivananda Sena, ele não buscava por experiências, né? Ele sustentava o processo. Ele se mantinha ali no processo e ia ofertando suas flores aos devotos que o procuravam. Nos versos 56 e 57, a gente percebe que como o Senhor, ele se manifesta, como o Senhor aparece, né? Como ele vai se manifestar para os seus discípulos, né? Então a gente entra agora num ponto muito central e num ponto que até no título que Prabhu Paravyoma me enviou, traz esse ponto central, né? Então, na sequência dos versos, a gente vê que o que vai fazer uma congruência, né? uma junção dos versos todos, é o que se trata nesses versos 56 e 57, né? Que é o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu manifesta sua misericórdia de 3 formas. A primeira forma, Saksat, presença direta. O Senhor, ele aparece pessoalmente. Ele aparece pessoalmente. Então, quando ele estava fisicamente com seus devotos em Jagannatha Puri, é um exemplo de Saksat. Quando ele estava lá fisicamente com seus devotos em Jagannatha Puri. Mas aqui está um ensinamento muito importante que pode ser que seja especulação da minha mente, mas eu vejo como um ensinamento muito importante. Não podemos depender somente disso. A gente não pode depender disso. De ver Shri Chaitanya Prabhu, né, fisicamente na nossa frente, né? Porque se alguém diz, só acredito vendo, ele ainda está preso à matéria. E a gente deve transcender. Então, é claro que a gente deve sentir sempre a presença, né, de Shri Chaitanya no nosso cantar, principalmente, né, quando a gente está em Sankirtana, né, quando estamos em um Kirtana com os devotos cantando, a gente tem que sentir a presença, sim, de Shri Chaitanya. Mas isso a gente não precisa ficar dependendo só disso. A gente tem que cantar, ofertando esse cantar como um dar, como um presente, uma oferenda, como um serviço devocional. Então, a gente parte para a segunda forma, que é a Vesha. A Vesha, um empoderamento divino, né? Um empoderamento, né? Que Shri Chaitanya concede a alguns devotos, né? E o Senhor, ele age através de um específico devoto, né? E um exemplo clássico que a gente viu nos versos é Nakula Brahmachari. Ele manifesta sintomas e poder espiritual como se o próprio Senhor estivesse atuando nele. Isso a gente chama também, vimos nos versos, de Shakti Avesha. De Shakti Avesha. Então, quando esses sintomas eles são concedidos por Shri Chaitanya Mahaprabhu ao seu devoto, a gente chama de Avesha, podendo também ser chamado de Shakti Avesha. Agora, importante, um ponto muito importante que Srila Prabhupada sempre nos alertava e os nossos
Os nossos mestres espirituais aqui do Brasil, nossos sannyasis, eles sempre nos lembram disso. Não é imitação. Não é imitação. Não é uma emoção artificial. Não é autopromoção. É o Senhor utilizando alguém como instrumento. Usando alguém como instrumento. Isso é muito mágico, isso é muito lindo, gente. Desculpa, mas a gente ser instrumentos do Senhor não tem posição melhor. Não tem, né? Não tem. Sermos instrumentos do Senhor. E como a gente aplica isso, né? Quando um devoto se inspira, né? Quando ele sente aquela vontade de dividir o conhecimento, né? De transformar as vidas sem apego ao resultado, sem completo apego ao resultado, né? Ofertando aquilo realmente como algo que é presente no seu coração, que faz parte, que você se sente tão bem que você quer compartilhar com todos, né? Então é quando você transforma as vidas ao distribuir o santo nome, com potência. Isso sim é ser um reflexo de Avesha, né? Isso sim, a gente não precisa ter esses poderes, mas a gente tem um poder, mesmo que pequeno, de compartilhar, de sair cantando os santos nomes. Como é bonito no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando os devotos saem, e também em outras localidades, saem pelas ruas em Harinama cantando os santos nomes do Senhor. Olha, isso é muito, muito, muito a estar como instrumentos do Senhor, mesmo não tendo aqueles poderes, né? Aqueles poderes que são só para os devotos especiais, para Shri Chaitanya Mahaprabhu, são aqueles que realmente alcançaram esse amor puro, né? E foram merecedores de ter esse poder, esses poderes dados por Shri Chaitanya Mahaprabhu. E aí chegamos à terceira forma, né? Avirbhava, a manifestação sutil. O Senhor aparece mesmo estando distante, mesmo estando longe, né? Exemplos que a gente pode trazer, exemplos profundos, né? Satimata, né? Oferecendo alimento e vendo o Senhor aceitar. Uau! Oferece o alimento e vê o Senhor. Uau! E Shirivasa Thakura, né? Sentindo a sua presença no Sankirtana. Será que a gente consegue sentir a presença de Shri Chaitanya Mahaprabhu no Sankirtana? Ainda não alcançamos esse Avirbhava, né? Essa manifestação sutil, né? E que para muitos, às vezes, a gente nem sabe, né? Quem é que sente isso, porque é algo que é muito íntimo. Lembra? Algo muito íntimo, né? Então aqui aprendemos que o Senhor, ele não está limitado por espaço físico. Ele não está limitado por espaço físico. Ele está em todos os lugares, principalmente nos seus santos nomes, né? E aí ele vai respondendo a essa devoção sincera, né? Ele vai respondendo essa devoção sincera daqueles que ofertam com sinceridade. E aí, chegando ao final dos versos, né, os versos 58 e 59, um discernimento espiritual. Né? Ele trata sobre esse discernimento espiritual. Né? Aqui a gente viu exemplos concretos. Pradyumna, Brahmachari, nos revelando, nos mostrando a Avirbhava. A gente viu Nrsimhananda Brahmachari, que foi reconhecido pelo Senhor, né? Ele demonstrou, né, os seus poderes ali, né? E Nakula Brahmachari,
como avexa, né? Como essa forma avexa. Então, assim, esse verso ele enfatiza algo muito crucial, vamos dizer assim. São fenômenos raros. Esses fenômenos são fenômenos raros. A gente não pode esquecer disso, né? Por isso que eu acho que é algo muito crucial, né? Que não podemos esquecer que são fenômenos raros. E a maioria dos devotos, a maioria de nós aqui, réis mortais, divas condicionadas, almas condicionadas, que estamos lutando aqui para dar uma chinelada em Maia todos os dias. A maioria dos devotos não manifestará tais sinais extraordinários. Mas isso não diminui a nossa posição. Isso não diminui a nossa posição, né? Hoje, muitos buscam, né, experiências místicas, sinais visíveis, né? Querem prova, né? Emoções intensas, mas acabam esquecendo aquilo que de fato é essencial. Quando estamos lá, cantando os santos nomes do Senhor, da gente sentir a presença dele no nosso coração, da gente sentir a presença dele em cada nome que a gente recita. Quando estamos com os devotos, né? Como estando com a associação dos devotos, a gente sentia a presença de Shri Chaitanya ali nos devotos, no bate-papo informal, no aprendizado que rola ali na associação, o quanto a gente aprende. Na verdade, eu acho que a gente só aprende com a associação de fato. A gente pode estar estudando os livros, os shastras, as escrituras, mas é lá na associação com os devotos que a gente aprende de fato, né? Então, a gente não pode esquecer o essencial e ficar achando que a gente não vale nada porque Shri Chaitanya não empodera a gente, não aparece pra gente na frente da gente. A gente não pode estar ligado a isso, né? A gente tem que estar buscando aquilo que de fato é essencial. E Shivananda, é importante a gente lembrar, ele não fazia milagres. Shivananda Sena não fazia milagres. O que Shivananda Sena fazia? Ele servia. Uau! Ele servia. É o serviço devocional, né? Srila Prabhupada sempre nos ensinava, deixou. Se a gente escuta as aulas de Srila Prabhupada, a gente sempre vai lembrar. O verdadeiro teste é seguir em frente e servir. Não adianta só seguir, tem que servir. O serviço devocional tem que estar ali, ó, junto, no nosso caminhar, fazendo parte do nosso sadhana, do nosso processo, né? Então, aqui para a gente dar uma conclusão, já vamos aí para um tempo, apesar de que eu entrei um pouquinho atrasada, não estava conseguindo achar o lugar. E aí, para uma conclusão, né, assim, a gente pode até fechar os olhos e visualizar, né, essa imagem que a gente vê com esse quadro completo, com essa imagem completa, um quadro como uma imagem, uma pintura, né? A árvore como movimento da misericórdia. Shivananda Sena é o serviço prático e constante. A Vesha, o Senhor agindo através de alguém, através do seu devoto puro. A Virbhava, o Senhor respondendo à devoção daquele devoto puro. Shakshat, sua presença direta. E aí tudo vai convergir em um ponto, O Senhor se revela através do relacionamento e do serviço. Ele se transforma, ele se apresenta através do relacionamento e do serviço.
Então não é só do relacionamento, não é só a gente estar ali todos os dias fazendo a nossa japa, que também é um serviço devocional, mas a gente procurar ampliar esse servir, que olha como os galhos da árvore de misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu nos oferta infinitas possibilidades de serviço devocional. Infinitas possibilidades de serviço devocional. Então a gente não... É claro que o nosso maior serviço é o cantar dos santos nomes. A gente não pode subestimar e executar outros serviços em troca do cantar dos santos nomes. Mas a gente pode ampliar galhos, subgalhos, folhas, flores e frutos e ampliar a nossa possibilidade de servir, pois Krishna, Deus, nos empodera e nos oferta todos os dias infinitas possibilidades de servir. Basta a gente ter consciência e desejo no coração, desejo sincero. Então aí vamos para uma aplicação profunda. Vamos para uma aplicação profunda. Parem para pensar. Perguntem-se a si mesmo aí, cada um no seu coração. De fato, vocês estão conectados com a árvore? Ou estão tentando caminhar sozinho? Lembrando que a árvore não tem só Shri Chaitanya, tem seus devotos. Será que estamos realmente conectados com a árvore? Ou estamos tentando seguir sozinho? Será que o servo com constância, aquele que faz esse serviço constante, depende só de inspiração para a gente servir constantemente? Será que a gente depende de estar sempre inspirado? Prabhupada dizia, e meu Gurudeva, Chandramukha Swami, sempre lembra disso. Vamos fingir que a gente está entusiasmado. Vamos fingir, a gente não precisa esperar aquele entusiasmo florescer. Vamos servir, porque o entusiasmo vem com serviço. Quando você se coloca em serviço devocional, o entusiasmo vem. Eu costumo dizer que a mágica acontece. Quando a gente entra em serviço devocional, a mágica... Opa, voltei aqui, vi que deu uma rodadinha aqui, mas estou aqui. Então vamos continuar. E uma outra aplicação que eu divido com vocês hoje é: será que a gente busca ver Deus ou servi-lo? Será que a gente busca ver Krishna, ver Shri Chaitanya Mahaprabhu? Ou a gente busca servi-los? O que a gente busca? Quando a gente canta, quando estamos com os devotos, quando estamos estudando as escrituras, o que a gente busca? Será que a gente quer que Shri Chaitanya Mahaprabhu ou Krishna nos use como instrumento, como utilizou os devotos que vimos, Sivananda, Brahmachari, todos esses devotos que vimos, Nishinrananda, Brahmachari, todos esses devotos, será que, na verdade, a gente quer buscar por Deus, mas sem servi-lo? Como podemos buscar por Deus sem nos colocarmos a serviço dele? Como? E aí eu deixo essa pergunta, para que a gente possa ampliar, deixar os nossos galhos se estenderem, os frutos, deixar os frutos amadurecerem e sentir que a misericórdia de Shri Chaitanya está disponível a todos, a todos. Então perceba, o Senhor ele pode não aparecer diretamente, mas ele pode agir através de alguém.
Ele pode se manifestar no seu serviço. Ele pode aceitar silenciosamente a sua devoção. Você quer testemunhar milagres ou quer se tornar um instrumento da misericórdia de Shri Chaitanya? Hein? O que você quer? Testemunhar milagres ou se tornar um instrumento da misericórdia divina, da misericórdia de Deus? O que você quer? E aí, meus irmãos, eu concluo aqui o nosso bate-papo. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Dilila, você é muito querida, Dilila. Obrigada, minha querida. Reverências a você, também lhe amo. Também sou muito feliz com a sua presença aqui. Que bom que você está aqui conosco. Eu volto sempre, você também. Vamos ver aqui, o Prabhu Paravyoma destacou aqui que Shivananda Sena fazia o serviço mais elevado ao servir os Vaishnavas. Dasa Dasanudasa. Dasa Dasanudasa. É o serviço mais elevado, né? Servir aos Vaishnavas. Isso é uma misericórdia, né, Prabhu Paravyoma? Poder servir aos Vaishnavas. Muito obrigada, meu irmão, por ter me oportunizado essa misericórdia de servir ao Senhor, tão grande devoto, que nos traduziu Chaitanya Charitamrita. Graças ao Senhor eu posso ler. Muito obrigada, e é uma misericórdia servir o Senhor. O Marcelo pergunta aqui, a propagação do Mahamantra é a essência de Bhakti Yoga? Sim, é o serviço dessa era. É o serviço que Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar, né, da era, Shri Chaitanya, ele nos ensinou nessa era degradada de Kali Yuga, que o nosso serviço, a nossa essência é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Do mantra mais transcendental, o mantra que limpa o nosso coração, o mantra que limpa a nossa mente, o mantra que nos coloca em relacionamento, nos recoloca em um relacionamento direto com Deus. É mágico. Não deixa de cantar, Marcelo. Paravyoma também disse aqui, destaca que servir aos devotos é superior a servir diretamente a Krishna. Muito bem lembrado, Prabhu Paravyoma, muito bem lembrado. Servir aos devotos é a posição melhor. Por isso, meus irmãos, que é importante estarmos em associação. A gente está sempre visitando o templo, estando com os devotos, participando mesmo que a distância, né? A internet, olha aí, poder de Shri Chaitanya, de poder que mesmo a distância, né? Eu moro em Juiz de Fora, aqui não tem templo. A gente faz namarratas, né, nas casas, a gente encontra de 15 em 15 dias, mas temos um número de devotos, né, um pouco pequeno, não é tão grande. Então, nem sempre nos grandes festivais a gente, né, às vezes a gente consegue coincidir, fazer o encontro, senão a gente faz depois. Mas eu estou sempre conectada pela internet, com o Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, com a ISKCON Rio, né, com Vrajadama, com Vrajabhumi, com Nova Gokula, com Goura. Então a gente tem que estar sempre, de alguma forma, buscando essa conexão, de estarmos com os devotos. Porque é a posição mais segura e é a posição ao qual, como Prabhu Paravyoma destacou, é a oportunidade que a gente tem de servir. E o grande serviço, Krishna fica tão feliz quando a gente serve ao seu devoto. Se a gente quer agradar a Krishna, a gente tem que servir, né? Servir aos nossos devotos, aos nossos irmãos espirituais. Deixa eu ver mais aqui. Sim, Prabhu Paravyoma, Srila Prabhupada, muito bem destacado. Srila Prabhupada é um exemplo, né, de Shakti Avatara, né? Ele é esse exemplo, né? Ele completamente empoderado por Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Minha querida, não fica triste não, a gente se vê depois, Adilila, você é uma querida, também lhe amo. E mais uma
um comentário aqui de Prabhu Paravyoma. Srila Prabhupada disse que quem pensa que pode ser consciente de Krishna longe da associação dos devotos está tendo uma grande alucinação. Perfeito, Prabhu. Perfeito. Está completamente alucinado. Não tem como a gente ser consciente de Krishna em casa, sozinho. Não tem como. A gente tem que estar junto dos devotos, a gente tem que estar em associação. Então, sempre que possível, mesmo como eu, os devotos que me conhecem, sempre que posso, eu estou aí nas baladas transcendentais, nas baladas Vaishnavas. Sempre que posso, eu estou junto dos devotos, porque não tem posição melhor. É a posição mais segura, é a posição que nos mantém no caminho, porque o que nos mantém no caminho é o servir. E se não há serviço que agrada mais a Krishna do que a gente servir ao seu devoto, como vamos poder servi-lo longe dos devotos, longe dessa associação? A gente tem que sempre se lembrar disso, quando Maya, porque Maya vê uma brechinha assim, tiquenininha, ela quer entrar e pegar a gente. Uma brechinha tiquenininha, ela quer, não, hoje estou cansada, estou com preguiça. Né? Eu, às vezes, vejo assim, quanto tempo a gente fica sem ver os devotos, né? Porque eles... Se a gente deixar essa vida material, ela vai nos amarrando, ela vai nos prendendo e não deixa. Então, a gente não pode deixar essa brecha ser ocupada por Maya. A gente tem que deixar a brecha para a gente passar e estar indo de encontro a essa associação que é transcendental. O Marcelo fez uma pergunta: como podemos servir ao devoto que ainda está adormecido dentro de cada um? Então, Marcelo, eu acho que se esse devoto que está adormecido te der uma abertura, né, te ouvir, revelar a sua mente a você em confidência, se ele te der essa abertura, que você pregue para ele, que você mostre para ele o quanto é importante, o quanto é bom, o quanto é revelador, o quanto é transcendental, o quanto é mágico. A gente está ouvindo sobre as glórias de Krishna, a gente está cantando os seus santos nomes, a gente está falando sobre ele, ouvindo sobre ele, o quanto a gente realizar de fato, né? Realizar essa ciência da autorrealização que Srila Prabhupada atravessou o oceano lá do outro lado do planeta para vir aqui para o Ocidente nos dar essa misericórdia, nos dar esse caminho, esse processo pelo qual é capaz de nos libertar das amarras, das garras de Maya, das garras desse mundo de ilusão que fez nos esquecer de Deus ao nosso nascimento. Nós lá no ventre oramos para que a gente não se esquecesse de Deus, mas quando a gente nasce, a energia de Maya ela é tão poderosa que ela faz com que a gente se esqueça dele. E a única maneira de resgatarmos esse relacionamento com Deus é através do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seja bem-vinda, Yadava Bhakti Das, querida, volta e assiste tudo. Isso aí, Paravyoma, Prabhu Paravyoma, aqui pela internet também é Vaishnava Sangha, muito bom. A gente também tá, quantas vezes assistindo as lives a gente vai ouvindo os nomes dos devotos, né? Aí quando a gente tá em associação presencial, a gente, você é fulano, você é o outro, aí a gente, como se fôssemos amigos íntimos. Sim, Prabhu Paravyoma, você falou tudo, aqui também é Vaishnava Sangha. Então, meus amigos, meus irmãos espirituais, meus queridos devotos, não deixem de estar em associação. Fecha a porta para a Maya não entrar. Ocupa cada brechinha da sua vida com serviço devocional. Se está sobrando tempo,
pega uma leitura. Se está sobrando tempo, na internet tem aula todo dia. Todo dia ISKCON Rio transmite aulas do Śrīmad Bhagavata. Ao domingo, as aulas do Chaitanya Charitamrita. Todos os dias, Mayapur TV transmite aulas tanto do Śrīmad Bhagavata quanto do Chaitanya Charitamrita. Do Śrīmad Bhagavata às 8 horas, do Chaitanya Charitamrita acho que às 16, se eu não me engano. Então, e todos os dias Vrajadama tem leitura do Śrīmad Bhagavatam. Então, meus irmãos, Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga também tem. Então, a gente tem, muito. Lembra dos galhos? Infinitas possibilidades, muitos galhos para que a gente possa estar nos associando em Vaishnava Sangha, como trouxe nosso querido Paravioma. E é isso, querida, é isso. É isso, Adilila. Ler, irmã, ler está sempre lendo. Isso aí, estarmos sempre lendo. Lendo as escrituras, lendo os livros de Prabhupada, estando em associação com os devotos e ouvindo, porque é um assunto melhor, né? Um assunto que faz o nosso coração sorrir. É isso, meus irmãos, vou concluir por aqui. Espero que tenha trago alguma coisa para vocês, que tenha feito o coração de vocês sorrirem e que vocês estejam aí, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, em associação com os devotos, servindo os devotos, mesmo que seja uma simples levar um copo d'água, um abraço, um ouvir, um presentear sem momento para aquilo. Ai, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Eu só agradeço a Prabhupada por ter atravessado o oceano e ter vindo nos salvar aqui. Muito, muito obrigada. Hoje eu estou até com a blusa do Kirtan Fest, Ter fé no cantar dos santos nomes é o verdadeiro remédio para curar perdi aqui. Para curar a doença material. É isso, é só os santos nomes e cantar os santos nomes com os devotos. Não há coisa melhor, né? Então hoje, se puderem, vão ao templo. Hare Krishna. Grata a você, Prabhu Paravioma, pelo convite. Muito obrigada. Reverências, Hare Krishna. Um abençoado domingo a todos em consciência de Krishna. Haribo, Hare Krishna. Todas as glórias sejam sempre, 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 sempre a Shrila Prabhupada, o nosso eterno bem-querente. Haribo, Hare Krishna.